Vamos começar agora. Olá a toda a gente presente, obrigada por estarem aqui e obrigada à Arte pela Palestina por este evento incrível, mais uma vez. E vamos começar aqui uma conversa sobre qual é o poder da arte para transformar o mundo. O velho mundo está a morrer e o novo mundo luta para nascer. Agora é o tempo dos monstros, disse Gramsci. Assistimos durante 2 anos um genocídio que matou mais de 67 mil pessoas, os tambores da guerra fazem-se ouvir e as democracias tornam-se cada vez mais frágeis e ameaçadas por forças antidemocráticas. A crise da habitação ameaça o usufruto da nossa cidade e tem provocado o fecho de espaços culturais. Em tempos tão incertos, complexos e confusos sobre para onde ir e qual o futuro construímos coletivamente, de onde pode emanar o poder para construir sociedades mais coesas, justas e igualitárias? E qual é o papel que a arte, nomeadamente a música, pode ter para questionar, encontrar significado perante os tempos que vivemos e propor narrativas, discursos e ações práticas para transformar a nossa realidade? O meu nome é Margarida Valença e para responder aqui a estas perguntas estou acompanhada do Tiago Cardoso, aqui à minha direita, que iniciou a sua aventura enquanto músico nos Vila Martel, onde foi baixista, compositor e letrista, e estreou-se a solo em maio do ano passado com o álbum Dormências, onde navega sonoramente através de um rock mais progressivo e psicadélico, abordando temas como os direitos humanos. Aqui também à minha direita tenho a Libra, rapper, cantora e compositora, que navega entre o hip-hop, R&B ou soul. Lançou também em maio do ano passado o seu primeiro álbum, Everyone's First Breath, um manifesto de vulnerabilidade, procura do poder que emana de dentro de cada um de nós e do empoderamento, também empoderamento feminino, bastante. Aqui à minha esquerda, a Daniela Pinto e a Carolina Púrpura, Carolina Púrpura, em representação do Cor dos Comuns, que surgiu o ano passado em reação à crise da habitação que se vive na cidade de Lisboa, com a música Ajuda que é de ti, um manifesto em defesa da cidade e do usufruto, em específico do espaço da Quinta das Damas, onde está em curso a construção de 135 fogos de luxo. É um grupo horizontal, anticapitalista e autogerido que conta com 40 pessoas no momento. E aqui também à minha esquerda tenho Jair Graça, Camões Preto. Espera, onde é que isto está? Músico e poeta, performer, lançou o livro Rasgos e tem também navegado musicalmente pelo reggae e dub, onde explora temas como identidade, unidade, resiliência. E eu queria só dizer, a premissa desta conversa é que estão livres para intervir, para manuar quando quiserem falar, não sintam-se completamente à vontade e também vocês, quando quiserem muito dizer uma coisa, é só passar o microfone. E se calhar começava aqui pelo Cor dos Comuns. Vocês surgiram aqui de uma forma até bastante espontânea para dar força e visibilidade. É uma luta da habitação e assumiram-se como um grupo horizontal que tem aqui a particularidade de não ser um coro que vai a espetáculos, mas um coro que quer estar presente em lutas, em espaços comunitários. E eu queria perguntar para vocês, ao longo deste tempo, e tendo tantas pessoas a emergir dentro do mesmo espaço, com tantas vontades, com tantas opiniões, com tantos anseios, como é que tem sido esse processo de construção coletiva de uma vontade de um projeto, não é? E qual é o seu propósito? Como é que tem sido até agora e como é que está a ser neste momento? E pronto. Sim, então nós somos o Cor dos Comuns, vimos em representação do Cor dos Comuns. Foi um projeto musical e ativista que surgiu ano passado, como a Margarida explicou. Surgiu muito organicamente de uma luta que está a ser travada no bairro da Ajuda, em Lisboa, contra um projeto imobiliário que está previsto para um terreno abaixo do Palácio da Ajuda. Na altura, um outro coletivo de artistas do bairro teve um repto para ter alguma ação musical neste terreno e um amigo, no caminho para casa, escreveu no autocarro a letra da canção Ajuda que é de ti. E começámos a musicá-la, a fazer um arranjo, e deste arranjo surgiu a vontade de continuarmos a cantar juntas. Sim, o
O arranjo foi comunitário, foi ao longo de poucos meses e depois organizámos para fazer algumas ocupações pequenas e temporárias no sítio, no terreno abaixo do Palácio da Ajuda, para cantar em conjunto e fazer um vídeo onde a Margarida também fez parte do filme. Foi engraçado. E foi um trabalho conjunto não só connosco, como também a equipa de produção, e depois entusiasmámos e quisemos continuar a cantar, a vibrar em conjunto, a fazer-nos ouvir de várias formas, em protestos, em ações de benefit para causas como a ajuda, causas como contra a migração do Barroso, e temos organizado, temos a base horizontal e de autogestão que tem muitos desafios e estamos a aprender fazendo. E no início éramos quase 20 e agora somos 40 porque, entretanto, pessoas juntaram-se. Mas temos claramente vários desafios de como podemos fazer decisões em conjunto e que ações fazer e não fazer, e que energia temos também, mas há muita vontade e é só isso, passinho a passinho fazermos e não sei. Mas pergunto qual é que são, ou seja, vontades havendo tantas pessoas a construir um projeto, como é que é esse processo? E quando estávamos aqui a falar antes também falavam ou seja, por haver também esta horizontalidade requer também, se quisermos, até mais dores, porque mais discussão, mas que também tem certos benefícios. Eu queria perguntar-vos como é que esse processo de realmente acudirem a tantas perspectivas, como é que tem sido para vocês, e como é que funciona? É um desafio grande que implica muito trabalho reprodutivo, ou seja, o trabalho que não queremos fazer, porque é muito divertido ir a um ensaio, é divertido ir a um evento, mas para isso é preciso que haja alguém dentro deste coletivo que marque o espaço para irmos ensaiar e que confirme com quem nos fez um convite que podemos atuar, que organize qual é que vai ser, ou que pensemos coletivamente qual é que vai ser o alinhamento das nossas canções, que façamos arranjos para essas canções, e esse trabalho reprodutivo é um trabalho que idealmente num projeto horizontal é redistribuído entre todos e todas, e que nem sempre é isso que acontece. Então no coro nós estamos em vários processos, além de um processo grande de definirmos quais é que são os nossos objetivos, e estamos em construção do nosso manifesto, porque por termos aberto o nosso grupo de 20 para 40, num primeiro ensaio aberto tivemos muitas pessoas interessadas, isso também significa que agora temos de integrar as visões das pessoas que entraram, não é? E como é que nós conseguimos conciliar o propósito inicial do coro quando começámos, que era este propósito muito interventivo de fazermos ações diretas e de colaborarmos com outros coletivos em ocupações em terrenos, com outras visões que também querem muito ter momentos mais de celebração, em benefits e em concertos. Então, à medida que fomos aceitando e recebendo mais convites, e aceitando esses convites, fomos percebendo que era muito bom estarmos a celebrar e podermos dar a nossa presença em eventos de benefit, que são eventos que estão ali numa zona em que é uma celebração e ao mesmo tempo também é uma reivindicação muito importante, e recebemos muitos convites, aceitámos esses convites e depois percebemos que estava a surgir uma tensão dentro do grupo, porque alguns elementos do nosso coletivo estavam com muita vontade de honrar esta primeira visão muito mais interventiva e da ação direta, mas não estávamos preparadas para avançarmos todas ao mesmo tempo. E isso acho que tem sido o maior desafio, que é quando procuramos fazer um projeto que é numa lógica diferente da lógica produtiva, da lógica de ter um trabalho eficaz, que é a lógica da sociedade hoje em dia, não é? Que é acelerada e o tempo que nós temos é usado para fazer algo com o mínimo de tempo possível. Então, na lógica, se nós estamos a tentar fazer algo diferente, isto significa que nós, dentro do nosso próprio processo, temos de aceitar que fazemos as coisas com um tempo mais devagar e que às vezes há coisas que nós não vamos conseguir fazer e que aceitamos que nós vamos fazer porque preferimos fazer num processo de decisão coletivo, que demora muito mais tempo. Isto significa que, se tivermos um convite para amanhã, que pode ser muito importante, se calhar nós não vamos conseguir dizer que sim, vamos aceitar que não vamos dizer que sim, vamos dizer que não, porque nós queremos que o coro faça as coisas em conjunto, que é a parte poética também de cantarmos em coro, não é? Que avançamos como um corpo. Então nós já tivemos de tomar esta decisão, de abrandar o nosso ritmo e de priorizar o cuidado entre o grupo e a forma como fazer as coisas, ao invés de priorizarmos só o fazer.
Já ele sempre passava a palavra para ti agora. Pronto, eu conhecia-te do contexto de eventos de poesia e fui muito surpreendida há pouco tempo porque houve um evento que vai ter também uma continuação no próximo fim de semana em apoio ao Toquina, que é um pioneiro do reggae, que viu a sua vida a ser a ter condições não as melhores e o Estado não o conseguiu ajudar, mas o movimento uniu-se e fizeram um evento em que as pessoas reuniram-se e conseguiram angariar fundos para ajudar uma pessoa, e que foi um evento bastante bonito em que, ou seja, por um lado havia esta componente comunitária em que estavam de facto a ajudar uma pessoa, mas em que as próprias palavras, as próprias mensagens também são todo um mundo, são toda... E aquilo que tu estavas a dizer quando estavas com o microfone e intervenção era um momento de consciencialização. E eu gostava de perguntar o reggae, como é que o reggae surgiu na tua vida e no meio de como é que também a música surgiu na tua vida, e gostava de também perguntar o que é que isso simboliza para ti enquanto veículo e o que é que também reteste da forma como olhas para o mundo através das mensagens de músicos específicos até que podem ter marcado, e é essa a pergunta. Ok. Primeiro, boa noite. Agradecer também que estão aqui muitas e belas caras e almas num sábado. Isso é muito importante porque sem vocês não há cultura e sem pessoas, sem este movimento. Portanto, também agradecer aqui a Margarida pelo convite. No fundo, o que é que nós podemos dizer? A realidade que nós vivemos é dura. E para além dessa dureza tem que haver esperança, e existe esperança. Porém, por vezes nós estamos muito simplesmente a viver as nossas vidas e as nossas bolhas e não percebemos que juntos conseguimos fazer coisas grandes e enormes e no fundo conseguimos mudar uma vida, conseguimos mudar uma comunidade, conseguimos mudar tudo. O exemplo que dás da Toquina e do Rastata Congo, que é o primeiro grande selecta não só português, mas da lusofonia, não é? Ele fez um movimento muito importante em Angola, ligações também com Moçambique e em Portugal, e essa ligação de ter carinho pelos nossos, não só idosos, crianças, mas os nossos, nós, e foi simplesmente juntar as mãos e pronto, conseguimos, e esse movimento continua a inspirar outros movimentos, continua a inspirar que nós nos encontremos e estejamos juntos. Mas aqui a mensagem normalmente é essa, não é festa. A festa ou a música ou a arte, o que nós fazemos, estes momentos que nós somos abençoados para poder partilhar e poder unir pessoas, que é o mais importante, é também um momento de consciencialização, é um momento de filosofar, é um momento de pensar, é um momento também de gritar pelos nossos direitos, pelas nossas... são coisas naturais, não é? Acho que nós todos temos simples desejos, nós somos todos simples, mas infelizmente nós estamos num tempo muito rápido, num tempo com muita informação, num tempo com muito balançar de ideias, e existe uma geopolítica da arte, não é? Aqui um conceito muito profundo, mas em que o reggae sempre foi e sempre teve esse papel de dinamizar, não só através do Bob Marley, porque no fundo é o nome mais conhecido, mas existem diversos, como eu digo, até mestres para mim e para outras pessoas, e que no fundo temos todos a mesma mensagem, não é? Que pronto, cá dentro somos todos iguais, temos coisas diferentes cá fora, mas no fundo o nosso destino está de mãos dadas, porque vivemos no mesmo planeta, qualquer dia não sabemos o dia da manhã também, e portanto esta empatia que está em falta no nosso século, e não digo só no nosso século, mas digo já isto desde, não sei, a história da humanidade é a falta de empatia, mas também é a existência de esperança, é a existência de resiliência, é a existência de símbolos e sinais de comunhão, de estarmos juntos e com isto fazermos algo não só por nós, mas principalmente para quem vem. Porque é isso, quem vem não tem culpa do que nós estamos cá a deixar hoje.
Agora passava aqui à minha direita para a Libra, Sónia. Já agora uma nota, a Sónia fez anos esta semana, hoje também está aqui a celebrar com os amigos e aqui connosco. Parabéns! E falando também em esperança, eu gostava de perguntar, tu abordas muito na tua música podemos testemunhar muito agora também com o teu álbum, todo este processo que é viver a vida de acordo com os teus valores, de acordo com a energia, de acordo com a tua verdade, no meio dos obstáculos que a sociedade e que os outros têm sobre o que é que nós devemos fazer, sobre como é que o nosso corpo deve encaixar naquilo que nos é submetido. E eu gostava de perguntar como é que criar também tem sido um ato de empoderamento de ti própria, mas também das pessoas à tua volta e também que feedback é que tens ouvido, que mensagens é que te chegam e como é que julgas que isto pode ser político de alguma forma, este caminho em direção a um maior empoderamento. Olá a todos, boa noite. Obrigada, Margarida, pelo convite. Obrigada a todos que estão na plateia. Como o Jay dizia, é muito importante estes momentos existirem e haverem pessoas interessadas. Por onde é que eu começo? Imagina, eu acho que o tu seres aquilo que és, de forma completamente unapologetic, é político só por si. Tendo em conta que nós vivemos numa sociedade que constantemente nos tenta pôr em caixinhas, nos tenta encaixar em padrões, nos diz que nos temos que vestir de uma determinada maneira para pertencermos aqui ou ali, ou que até como mulheres, e eu falo muito daquilo que é ser mulher, daquilo que é vir ao mundo mulher, porque se dentro de todas as discriminações que existem, na minha opinião, quer dizer, a inequidade maior que existe é entre o homem e a mulher, não é? Porque nós somos metade da população e continuamos a estar num sítio muito diferente relativamente aos homens. Então, o meu álbum é sobretudo sobre isso, sobre vir ao mundo mulher. E a arte, no meu caso, tem-me libertado a mim, sem dúvida alguma. Até é engraçado falares do corpo, porque eu há pouco tempo falava sobre o quanto eu odiava ver-me em fotografias e vídeos, porque não gostava do meu corpo. E o facto de ser artista e de ter que me ver praticamente todos os dias, ver fotos minhas, ver vídeos meus, ver videoclipes, ver gravações de concertos, fez-me eu estar muito mais à vontade com o meu corpo, muito mais à vontade com aquilo que eu sou, com aquilo que eu quero ser, com a forma como me apresento. Então tem sido muito libertador por aí. Tem sido muito libertador ter um palco para dizer aquilo que eu experiencio. Tem sido muito libertador perceber que efetivamente há pessoas que ouvem, que param para ouvir um álbum que eu achava que já não existia, sabes? Eu achava que, não sei, que as pessoas ouviam singles ou músicas aleatórias no Spotify, e não, efetivamente as pessoas ouviram o meu álbum e super grata. E por outro lado, estou-me a perder. Quais é que eram os outros pontos da pergunta? Desculpa. Acho que já respondeste. Já respondi a tudo. Pá, já estou mega perdida. Não, mas está. Pronto, ok, incrível. Passa aí, Tiago. Tiago, tu vieste de uma banda e agora começaste o teu caminho a solo. E tu, de uma forma mais consistente agora também com o teu projeto musical, tu tens muito presente a preocupação com o mundo, um certo lugar também de... bem, acho que tu has de explicar, vou passar para ti, mas como é que também foi o caminho e como é que para ti fez sentido trazeres essa inquietação para a tua música e como é que também o rock, e mesmo a nível sonoro, tem sido também um espaço de libertação e como é que foi para ti esse processo de desenhares e trazeres aquilo que te inquietava na tua música? Boa noite a todos. Boa noite, Margarida. Obrigado pelo convite. A motivação de trazer isto para a minha música começou quando eu comecei a ouvir Pink Floyd e percebi que podia expressar aquilo que era a minha visão e aquilo que eram as minhas dores através da música, e depois quis seguir isso como carreira.
a diferença entre estar com uma carreira a solo ou ter uma banda é que com a banda nós temos de ser muito democráticos com a mensagem, com aquilo que queremos falar nas músicas, e na carreira a solo fazemos o que queremos. Eu escrevo sobre o que eu quero, componho como eu quero. Isso traz uma liberdade, também dá muito mais trabalho porque estou sozinho a gerir praticamente tudo, mas dá muito mais liberdade. E esta inquietação, como tu falaste, e esta vontade de falar sobre direitos humanos e falar sobre aquilo que eu vejo e aquilo que eu sinto, vem muito porque também cresci com muitas dificuldades. Partilhei o quarto com a minha mãe até aos meus 20 anos, nunca tive privacidade. Foi só a partir dos 21 é que consegui ter um quarto pela primeira vez e sentir que tinha o meu espaço. Ou seja, foi isto tudo por causa do sistema em que vivemos, da realidade, do capitalismo, blá blá blá, toda a discussão do costume. Portanto, tudo isso fez-me pensar e ver que eu precisava de exprimir e sentia a necessidade de exprimir e dar a minha visão sobre o mundo. E ao mesmo tempo, eu morava ao lado do bairro 6 de Maio, na da Maia, e via que havia pessoas piores que eu. E pensava, é um privilégio eu ter um teto sobre a minha cabeça e ter comida na mesa. Apesar de eu odiar o sítio onde eu vivo e não gostar e sentir-me muito mal, isto é um privilégio no nosso mundo, num país desenvolvido. Isto acaba por ser um privilégio. E neste debate de ideias, e também sempre fui uma pessoa interessada em história, e ler e estudar, comecei a perceber e a querer expor isso nas minhas músicas e a ter essa mensagem de empatia e amor. No fundo, resume-se sempre a isso. E senti que a música era o melhor mecanismo para expressar aquilo que eu sentia, até porque eu nunca fui bom a desenhar, nunca fui bom a fazer outros tipos de arte, portanto deve ser a música. Vou continuar contigo, pegando naquilo que tu estavas a dizer. Numa das tuas músicas, o Agarras sem... Sem ter, desculpa. Tu dizes, felizes não olham, não ouvem, não sentem o calor, imunes caminham sem medo, não queima sem dor. O fogo consome aquilo que não canta o louvor. E eu gostava de também perguntar um pouco no que estavas a dizer, no meio do reconhecimento do mundo em que nós estamos a viver e daquilo que está à nossa volta, não é? E também é algo que nos traz aqui neste evento em específico. Tu, enquanto pessoa que sente o mundo, e o que é que queres dizer com estas letras em específico? E o fogo consome aquilo que não canta o louvor. É assim, o álbum está dividido em vários temas, é um álbum conceptual e a música Agarras sem ter é sobre ganância, que eu acho que é a base de todos os problemas que nós temos como sociedade. Ou seja, a ganância é o que leva depois a todas as consequências de existirem estas injustiças que nós vivemos. E a ideia é essa música crítica a quem está no topo, políticos, grandes empresários, quem está no poder e quem tem controle sobre as nossas vidas enquanto seres humanos. E a ideia, felizes não olham, não ouvem, não sentem o calor, a ideia é... eles não estão na nossa realidade, eles não estão a pisar o chão como nós estamos, eles não conhecem a nossa realidade, portanto para eles está tudo bem. Para eles, porque ouvimos muitas vezes, se vocês trabalharem muito vão conseguir ter uma boa vida e conseguem ser milionários, que é mentira. Mas são pessoas que estão tão alheias à realidade que depois esmagam quem está abaixo, que somos nós, enquanto povo. E a ideia do fogo consome quem não canta o louvor, a ideia do fogo consome-nos a nós que tentamos reivindicar mais e exigir que os nossos direitos sejam respeitados e exigir que tenhamos condições de vida e que temos o direito simplesmente de sermos felizes e ter uma vida estável e normal, e não temos, e quando exigimos, a tendência não é dar-nos esse privilégio, dar-nos esses direitos, não é? Que são direitos, mas sim esmagar-nos. E daí o fogo consumir quem não canta o louvor, porque nós não estamos a encarar essa narrativa, nós queremos algo diferente, mas ao mesmo tempo estamos a ser atacados por isso. Okay. E pegando aqui em vocês, pronto, vocês também já falaram aqui um bocado de algumas lutas em que vocês participaram e em específico de umas que eu também vi quando vocês atuaram, no caso específico na Assembleia, portanto, no contexto da luta pela Quinta das Damas organizou-se uma Assembleia, no qual o Coro dos Comuns também esteve presente, em que várias pessoas de várias idades do bairro da Ajuda, jovens, velhos, juntaram-se e que tinham ali
em comum uma preocupação perante o seu bairro, também o mesmo na Graça, perante a construção também de um outro hotel em que novamente muitas outras pessoas juntavam com a preocupação de mudar alguma coisa. Eu gostava também de perguntar para vocês como é que é testemunhar estas coisas e onde é que vocês encontram a esperança enquanto coro no processo coletivo que vocês estão a construir. E pegando até numa coisa, Carolina, que também tinhas dito, de uma frase sobre Mercedes Sousa, que é preciso pensar na cidade ao cantar. Como é que isso é para vocês e como é que tem sido testemunhar estes momentos em que está ali a acontecer alguma coisa, de facto, e está-se ali a catalisar alguma mudança? Bem, desde já, boa noite a todos e obrigada pelo convite. Tinhas faltado isso. Mas é uma questão muito forte e poderosa em ambos os casos. Estávamos a cantar principalmente a música nessa altura que era a nossa única no alinhamento, a Ajuda que é de ti, que era criada e o arranjo todo criado à nossa volta, em forma comunitária e coletiva. Então estamos muito ligadas àquilo que, quando estamos a fazer em conjunto, ligamos-nos de outra forma às coisas e estamos a realmente, como a Mercedes Sousa disse, não é? É preciso este ofício de cantar, este ofício de fazer arte, é preciso fazê-lo ao pensar na sociedade, é preciso, pronto, e o que nós fazemos muitas vezes e queremos fazer cada vez mais é criar novas canções ou pegar em outras que já existam e refazê-las ou fazê-las diferentes, adaptá-las ao presente e estamos nesta disputa de ideias, neste campo das ideias e a conversar e mesmo em residência foi uma tarde em que pegámos em 3 canções e criámos tanto em conjunto e que foi lindo. E essas coisas acontecem e conseguimos que aconteçam e cantar em conjunto por si só também liberta-nos, é catártico, liberta sentimentos, emoções. Vemos nas outras pessoas que estão nos concertos, nas ações, etc., a ver-nos e a cantar em conjunto connosco, também já aconteceu, juntarem-se e cantarem-nos e cantar connosco. É o campo do sensível a tomar conta de nós também e a despertar consciências e a despertar vontades de fazer diferente e de percutir, fazer mais coisas e entrar em coletivos. Nós precisamos de coletivos, precisamos de coletividades vivas e esta disputa real de ideias, o que dizer neste mundo, não é? Este tempo é político e precisamos de fazê-lo em conjunto. Em conjunto temos muito mais força e ok que temos vários desafios ao fazê-lo, mas que vale mesmo a pena, vale, e ficamos muitas vezes sem palavras com o que vivemos nesses momentos em conjunto, a cantar em conjunto, em assembleias ou com propósitos diversos, a falar do Barroso, a falar da ajuda, a falar desses temas e também a pegar em cancioneiro antigo, a pegar na nossa ancestralidade, nas nossas raízes, assim um entre enraizados e a pensar no futuro. Temos assim, acho que às vezes há poucas palavras mesmo. Pronto, só uma nota que está a dar uma música que eu fiquei aqui um bocado desconcentrada. Toda a gente dos da Weasel vão ouvir. Já tem bastante tempo, mas intemporal. E pronto, peço desculpa porque eu entusiasmei-me aqui um bocado. Mas já, Ilson, quando também estávamos aqui a falar antes, depois por mensagem, tu dizias que, e também como estavas a dizer há pouco, ou seja, o mundo nunca foi perfeito, também não acredito que o vá propriamente ser, mas a verdade é que podemos fazer dele alguma coisa melhor. Mas, no entanto, dizias esta frase de que neste momento, em específico, há muitas cobras a sair da pedra. E eu gostava de perguntar para ti, pessoalmente, na tua expressão artística, na forma como intervens, na forma como gastas a tua energia, como é que tu também queres, como é que te faz sentido combater estas cobras e passar uma mensagem que siga noutro caminho que não o das cobras?
Bom, essa expressão das cobras é sempre um bocado didática, mas na realidade nós hoje em dia sabemos quem é o nosso inimigo. Não é bem inimigo ou uma coisa que não queremos também pôr nessa energia maléfica, ou como o outro lado nos põe, mas na realidade hoje conseguimos identificar com maior facilidade o que é que podemos melhorar em conjunto. Portanto, esta questão das cobras é mesmo dizer, olha, debaixo das pedras saíram, aquele é rápido de perceber que ele não quer o mesmo que nós. E depois há muitas outras cobras também que andam todas em caminho, não é? Mas nós seremos furões. Os furões aguentam as picadas. Pode dormir um bocadinho, mas mesmo que seja uma cobra venenosa, ele levanta e já esteve a lutar com a cobra, mas são 10 furões, são 30 furões. Ou seja, o objetivo aqui, na minha opinião, da arte, ou o que nós fazemos, esta canalização suprema que nós temos, uma bênção, como eu digo, de canalizar, é realmente, para mim, não é cá acordar ninguém, não é cá... ninguém é cá, tipo, ninguém está aqui a dormir, todos realmente acordados. É simplesmente, às vezes, nós percebermos e dizermos aos outros, não tenhas medo, tu podes ser assim, tu podes estar tipo, de desacordo com o Netanyahu está a bombardear, tu tens uma opinião, tu és um cidadão deste universo, tu também fazes parte para toda esta rede que muitas vezes pensamos que nós não estamos ligados, mas nós estamos todos ligados. De alguma forma aqui eu conheço-vos todos. E às vezes é percebermos isso, que apesar disso, e nós estamos a milhares de milhas uns dos outros, nós também conhecemos quem está lá ao fundo. Nós conhecemos quem está no Congo. Nós conhecemos quem está em Gaza. É como o nosso amigo está aqui. E é realmente essa questão da minha parte para com a arte. É, não tenhas receio. Faz parte ter medo. Faz parte ter receio. Faz parte de ter dúvidas. Mas realmente se... Põe cá para fora essa dúvida, põe cá para fora esse medo, põe cá para fora esse desejo, tu vais encontrar uma rede que te vai dar um suporte e que te vai fazer perceber que não estás errado. E que nós não estamos errados. Nós estamos a fazer o papel certo da história. A história pode apagar mil e uma coisas, mas nós sabemos que nós estamos do lado certo, percebes? E esse lado certo não é nada de mais a não ser, às vezes, seres tu próprio. E esse ser tu próprio vai-te habilitar um dia, quem sabe, a cantares numa manifestação perante 40 mil pessoas. Mas o que é que também vais dizer para elas? É perceber, não, este momento é importante. Eu tenho que voltar a frisar qual é o verdadeiro objetivo da arte, que é nós estamos juntos e continuamos juntos e vamos estar cada vez mais juntos e seremos mais fortes juntos. Porque mesmo a Taylor Swift ou alguém ou qualquer outro artista que seja de um mainstream que não venha dizer Free Palestine precisa de todos os outros ouvintes e todos os outros milhões de pessoas para pôr na rádio, senão ela nunca vai ser a Taylor Swift. E há sempre essa questão, para mim é o que é que nós podemos fazer? Nós não conseguimos diplomaticamente estar na mesa sentados com Netanyahu e outros porque é todo o processo e é toda uma loucura. Mas nós conseguimos meter 50, 60, 70, 80 mil pessoas, 1 milhão, 10 mil. Nós conseguimos fazer a flotilha, nós conseguimos fazer com que haja um real cessar-fogo, que isto não é. E Libra, indo pegando aqui sobre esta coisa de tu podes fazer e tu és capaz, tu estavas também a dizer, e sobre a própria forma como até começa o teu álbum, sobre estares antes a trabalhar no escritório e depois teres todo este caminho de fazer alguma coisa que te faz sentido. E eu gostava também de perguntar, ou seja, como é que tu encontras na arte um lugar de alguma forma de refúgio, e também indo de encontro àquilo que me dizias antes da conversa também sobre a tua avó negra, diz que hoje nunca sentiu tanto ódio como antes, e é também uma referência muito importante, a tua ancestralidade na tua música, na forma como também honras isso na tua conexão contigo própria. E eu gostava de perguntar como é que tu encontras-te com a música neste lugar de um mundo onde sentes medo, impotente, como dizias, mas este espaço em que realmente podes ser tu, podes ser mais livre, podes ser mais empoderada. Como é que esse processo funciona? Para mim a arte é isso, é um sítio onde eu posso dizer aquilo que eu quero e em que de alguma forma eu
me posso sentir menos impotente. A verdade é, nós no que falávamos, eu dizia que me sentia muito impotente quando me sento a ver as notícias e percebo tudo aquilo que se passa no mundo. Quer dizer, não é por eu lançar uma música hoje que vai mudar alguma coisa amanhã, não é? Mas, por outro lado, o facto de poder falar para pessoas, o facto de poder cantar para pessoas que efetivamente me ouvem e que podem encontrar alguém que sente o mesmo que elas e fazer com que estas pessoas se sintam que estão menos sozinhas, porque eu própria me sinto menos sozinha por estar a cantar para estas pessoas e perceber que estas pessoas sentem o mesmo que eu, isso dá-me alguma sensação de que aquilo que eu estou a fazer conta para alguma coisa, não é? Porque há muita gente que costuma dizer, se eu mudar uma cabeça, ou se eu conseguir fazer sentir alguém, desculpem, troquei-me toda, conseguir fazer alguém sentir que recebeu um abraço através de uma música minha, eu já ganhei. E é um bocado por aí. Eu acho que a arte é sempre uma ferramenta política no sentido em que a cultura muda a realidade, não é? Então a arte é cultura, a arte faz parte da cultura e nós mudamos a nossa cultura e mudamos o nosso pensamento de acordo com aquilo que ouvimos, com aquilo que vemos, com aquilo que lemos, sabermos perspectivas diferentes, não é? Faz-nos perceber muita coisa e muitas vezes conseguimos mudar a nossa opinião sobre as coisas e até ganhar coragem para expressar a nossa opinião de outra forma por termos ouvido alguém que o fez. E é isso. É engraçado que com este álbum eu tenho recebido muitas mensagens de mulheres que se sentem representadas, que eu acho que é sempre algo tricky de se dizer, não é? Que representamos alguém, porque eu só me posso representar a mim própria, mas eventualmente há coisas que vão ser semelhantes à vida de outras pessoas. Mas efetivamente o receber tantas mensagens de outras mulheres que dizem, olha, eu sinto-me com mais coragem de aparecer como eu sou, até porque eu falo muito da questão do corpo, falo muito de a mulher não ter que se tapar para ser respeitada, porque eu a vida toda fui assediada porque me cresceu um peito grande aos 15 anos, e então a partir daí, quer dizer, deixo de poder ser respeitada porque não me tapo. Então eu falo muito sobre isto. E é engraçado porque muitas mulheres já me vieram falar comigo e dizer, olha, eu também tenho mamas grandes e eu agora já não tenho vergonha de usar decotes porque eu vi-te a usar e adoro e, portanto, tu não tens medo e tu falas disso nas tuas canções, então incrível. Eu já ganhei e já senti que, ok, se calhar eu não é assim tão impotente aquilo que eu estou a fazer. Mas, again, parece que quando tu olhas para o mundo e percebes tudo aquilo que está a acontecer, não é? Se pensarmos no genocídio na Palestina, que no fim é assim, the ultimate goal de estarmos aqui todos juntos hoje, não é? Importa assim tanto aquilo que eu estou a fazer? Estás a ver? É mais nesse sentido, é muito tricky, é muito tricky. Mas pronto, vamos fazendo passinho a passinho. A mim, efetivamente, emancipa-me, a mim faz-me dormir mais descansada o poder fazer isto e perceber que cada vez mais pessoas me ouvem, mas no fim do dia acaba por ser uma coisa muito egocêntrica ao mesmo tempo, não é? Apesar de tentar mudar alguma coisa, no fim deixa-me mais descansada a mim. Mas, acho que é isso. Alguém gostava de perguntar coisas? Não? Pronto, se quiserem, se tiverem com timidez, percam a timidez, já voltamos mais daqui a pouco. Cor dos Comuns, Daniela, Carolina, eu gostava de perguntar, pronto, e acho que é também bastante interessante aquilo que também estavas a falar, porque, ou seja, o cor acaba por não ser também um espaço de... Pronto, ao contrário de uma pessoa que está a fazer uma carreira na música que leva as coisas a um nível, se quisermos, mais sério e profissional, isto acaba também por ser um espaço de encontro em coletivo e de empoderamento através do ato de cantar. Eu gostava também de perguntar, até para vocês, pessoalmente, que estão aqui, como é que é esse processo nesse encontro com os outros também, porque, ou seja, a grande diferença é que também cantam, mas cantam com outras pessoas à volta, e como é que isso pode também ter alguma mudança, e julgam que está a ter uma mudança naquilo que vocês veem nas pessoas que fazem parte do vosso coletivo, na forma como se sentem de alguma forma empoderadas para poder agir na sociedade, para poderem, enfim, whatever.
São muitas aprendizagens e obriga-nos a nós próprios desconstruirmos as lógicas de opressão, de controle, dos corpos, das mentes, não é? Do nosso tempo, porque não podemos, enquanto coro, ir cantar num protesto contra o genocídio na Palestina ou contra o extrativismo nas minas e, ao mesmo tempo, reproduzir as lógicas capitalistas e opressoras nos nossos próprios processos e em nós próprias. Então eu acho que nos obriga, ao cantarmos estas músicas, ao associarmos às causas que nos impactam diretamente a nós, mas que nos impactam às outras, e acho que conseguimos empatizar, embora não sentindo na nossa pele, não é? Não sentimos na nossa pele aqui, agora em Lisboa, o que é o genocídio em Gaza, mas conseguimos empatizar ou imaginar o que é que seria. Então, as lutas às quais nós nos associamos obrigam-nos também a tentar perceber dentro de nós como é que nós estamos a reproduzir esta lógica, não é? À qual nos estamos a opor. E isso obriga-nos a termos conversas difíceis, conversas com amigas, conversas com amigos, sobre ocasiões em que, por exemplo, uma conversa que temos tido é dos lugares de fala, porque os lugares de fala acontecem no início num projeto que é bebé, são lugares num grupo de amigos. Mas a partir do momento em que nós começamos a receber mais pessoas no nosso coro, estes lugares de fala acabam por ficar nas mesmas pessoas que já estavam mais familiarizadas com o coro, não é? As pessoas que o começaram, as pessoas que o imaginaram ao início. Então tivemos de chegar a um ponto em que percebemos, calma lá, não vale a pena ser eu a falar agora porque eu continuo a controlar aqui com a minha visão. Então tivemos conversas difíceis, não é? Tivemos conversas tivemos conversas a Carol com outras pessoas e há várias pessoas do Coro dos Comuns aqui também, que por favor falem. Porque percebemos que temos de nos confrontar connosco próprias e perceber, eu sou contra isto, não é? Eu estou aqui a cantar contra um sistema capitalista que agarra no meu tempo e 8 a 10 horas do meu dia são passadas no trabalho para eu conseguir pagar uma renda, que é uma renda muito acima das minhas capacidades de pagar, e estou aqui a viver esta labuta que é muito, muito intensa e que não me permite tempo para pensar, e a música é esta janelinha de expansão fora de uma lógica consumista, não é? O meu tempo aqui não está a ser pago, o meu tempo aqui está a ser celebrado e a minha mente está a expandir. Perdi-me nesta parte. Mas então, quando estou associada a uma causa, eu tenho própria de pensar como é que eu estou a reproduzir isto. Como é que eu estou a reproduzir esta lógica dentro de mim, como é que nós estamos a reproduzir esta lógica dentro do coro e como é que nós podemos fazer diferente. E aí o fazer diferente até agora tem sido muita conversa que tentamos olhar de uma forma que não seja uma conversa pelo conflito, porque a nossa própria linguagem está muito marcada pelo conflito, marcada pelo sim, pelo não, pelos maus, pelos bons, pelo preto, pelo branco, pelas coisas que são ou de uma forma ou de outra. Então temos tentado trazer uma perspectiva muito mais conciliatória para a conversa. Temos um grupo de cuidados agora no coro que está responsável por receber testemunhos de pessoas no coro que se sentiram algum desconforto de alguma forma. E quando estes processos são numa estrutura com a qual temos alguma distância, é um bocadinho mais fácil implementar, por exemplo, há um conflito num coletivo de 500 pessoas. Eu, se calhar, vou estar a resolver este conflito com alguém que eu não conheço. É muito difícil, ou é mais difícil, quando é uma pessoa que me é muito próxima e com quem eu tenho uma relação pessoal. Mas isso obriga-nos a perceber que nós vamos discordar, que nós vamos ter opiniões diferentes e vamos ter prioridades diferentes, mas como é que nós podemos construir algo juntas, porque temos as mesmas, no fundo nós partilhamos a mesma visão, como é que nós conseguimos construir algo juntas sem estar a reproduzir essa violência com a qual estamos contra, não é? De eu estou certa e tu estás errada. Queres acrescentar algo? Posso acrescentar também uma experiência, experiências recentes também, por exemplo, o que o Tiago estava a dizer, não é? A Sol não tem de haver democraticamente alguma decisão, não é? E, por exemplo, nós chegamos agora com textos de X, de Y, de algumas pessoas do coro e depois
queremos pegar nelas e rever o texto e refazer e fazer os arranjos em conjunto, e há pequenas notas sobre o texto dessa pessoa, não é? E chega-se ali, né? Somos tantas visões e somos pessoas com valores muito próximos, e isso simplifica o trabalho, mas há esta também dificuldade nas coisas que também estamos a fazer em conjunto. Querem-nos dizer que somos impotentes, como a Lina estava a dizer, mas pronto, conseguimos, temos o poder de fazer diferente e de fazer em conjunto, e acho que com calma conseguimos, não é, ir percebendo o que é que eu posso aceitar e não aceitar, que pontos é que são mesmo importantes, que a minha opinião é assim forte, e outras que, abstenho-me, coisas assim também são importantes, e neste sistema em que nos querem se calhar bloquear e separar os nossos espíritos, nós estamos em união, e os nossos espíritos estão em conjunto, estamos a fazer algo em conjunto, e isso é muito forte, e é preciso manter essa força e conseguir. Pronto, é isso. Apesar dos desafios, dos cuidados que precisamos ter, essa força é o mais forte do que tudo. Não sei se posso acrescentar, há pouco tinhas perguntado sobre o que é que nos dá esperança. E para podermos cantar enquanto coro, qualquer pessoa que esteja a cantar, mas acho que enquanto cantamos enquanto coro é muito diferente cantarmos em coro com tensão no corpo, que se sente quando estamos num processo em que estamos a ter conversas difíceis sobre o que é que vamos fazer e quando é que vamos atuar e como é que nós queremos fazer as coisas. É diferente nós cantarmos com essa tensão no corpo ou cantarmos gratas por termos conseguido encontrar um consenso, porque as nossas decisões não são tomadas com votação, são tomadas com todas as pessoas da corte. E é diferente porque também quando estamos a cantar em conjunto, o cantar num coro não implica só que tenhamos a técnica certa de entrar ao mesmo tempo e de cantar nos mesmos tons e de termos a técnica muito trabalhada. É claro que isso é uma parte muito importante, que implica que nós tenhamos todo este tempo e vontade de dedicar esse tempo, que é também uma questão que vai surgindo muito, estudo e trabalho, e dedicar esse tempo aos ensaios, mas depois tem o lado que é mágico, não é? Que sentimos isso na arte, que é do nosso espírito quase sair do corpo e estarmos ali num transe, porque estamos 20 pessoas a cantar. E estamos 20 pessoas a cantar com amor e com esperança. E acho que é nesses momentos que nós sentimos, ok, é difícil, mas... E também o Tiago estava a dizer que temos momentos em que nós, não é, observamos o mundo à volta e percebemos esta merda não funciona, isto de facto não está a funcionar, mas sentirmos que ao estarmos ali juntas naquela hora em que estamos a cantar, de alguma forma estamos a reivindicar essa voz, não é? De que nós achamos, as coisas não funcionam, mas não ficarmos caladas, não deixarmos que essa voz desapareça, é já em si um ato de resistência, mesmo que não seja esse ato de resistência que vai fazer com que acabe a guerra, a opressão, a ocupação, o extrativismo, etc. É um ato que nos vai dar um pouco mais de espírito. E acho que é isso que vemos depois quando participamos em ações diretas ou em ações de desobediência civil ou em ocupações, que são aquelas memórias que acho que são as que mais consolidam o coro. Sentimos que podemos também oferecer isso, um bocadinho disso, às pessoas que estão lá a dar o seu corpo, por exemplo, num bloqueio de uma estrada ou a ocupar uma casa, que podemos dar essa sensação do espírito transcender no momento em que os nossos corpos estão super tensos, quer seja pelo trabalho, quer seja pela polícia, quer seja pela repressão, podermos oferecer esse momento de cantar aos nossos camaradas, aos outros coletivos que estão a viver essa tensão constantemente. Temos aqui uma pergunta. Olá, obrigado por partilharem as vossas lutas do passado e darem voz às vossas e às nossas lutas de agora. Mas tinha uma questão relativamente a esta questão da impotência, e até porque o papel da arte também é um bocado desconstruir e construir o imaginário. Eu queria-vos perguntar como é que vocês imaginam o futuro e se isso influencia, ou se já pensaram em adaptar isso
de forma a que isso entre na vossa arte, de forma a abrir também uma porta mais bonita para um futuro melhor. Sobre a pergunta que fizeste em relação ao futuro, eu vejo o futuro melhor. Eu acho que até é uma forma bastante realista de ver o futuro. Nós nunca vivemos um tempo tão bom na história da humanidade como agora, enquanto sociedade. Apesar de todos estes problemas que nós temos vindo a falar, apesar de estarem a acontecer genocídios, durante os descobrimentos Portugal também cometeu genocídios e aconteceu, e os espanhóis também, e a Inglaterra também, e foram muito mais, e era muito mais socialmente aceito, e hoje nós podemos debater questões de racismo, questões daquilo que está a acontecer em Gaza, etc, etc, etc. Portanto, eu acho que o futuro tende a ser melhor. Neste momento estamos a passar numa fase em que se calhar as coisas estão a piorar, mas a história é isso mesmo, são esses altos e baixos, mas olhando para um panorama geral, eu acho que mesmo que não seja no nosso tempo de existência, no futuro as coisas vão ser melhores. E quarto, eu pessoalmente acho que sim, que tento pôr essa mensagem também de futuro, porque também não pode ser só deprimente e triste e as coisas más estão a acontecer, mas principalmente tento mostrar como é que nós, enquanto comunidade, enquanto seres humanos, em conjunto, podemos atingir esse futuro mais risonho, e tentar também chamar a atenção de que não precisamos de estar a descer tão baixo como estamos a descer agora. Não precisamos estar a votar na extrema-direita para as coisas mudarem. Isso não vai mudar nada, isso vai piorar as coisas. Portanto, há outras soluções, e se fizermos as coisas de outra maneira, nós vamos conseguir mudança, vamos conseguir a mudança que nós precisamos, e esse futuro risonho vai chegar mais cedo. Mas isso é algo que todos juntos temos de lutar como comunidade também. Olha, porque ele disse mesmo pontos essenciais para mim, que eu ia mesmo dizer parecido. Isto não é um sprint, é uma maratona. E nós estamos a continuar a maratona já vinda de outros que também sonharam com um mundo e com um futuro melhor, não é? Como também continuaremos a correr, a lutar. Porque isto também é isso. Vai ser necessário muitas gerações, muitas pessoas, muitos séculos, e esperando que cada vez mais seja um mundo melhor, porque realmente estamos muito melhor do que há 50 anos, mas estamos melhor mesmo? Estamos bem? Não. Então vamos continuar a correr e vamos continuar, no fundo, com este mesmo desejo de, enquanto não for transversal para todo o canto do mundo certas coisas, nós continuamos em luta. Olha, eu no meu caso sou mais pessimista e sinto que estamos a andar muito para trás. Há vários factos de que isso está a acontecer, e a mim assusta-me muito, sabendo que a história é cíclica. Sabendo, quer dizer, eu digo isto como se fosse um facto, na verdade não está comprovado que a história é cíclica, mas olhando para a história da humanidade, conseguimos perceber que vivemos de uma forma cíclica, mesmo que não repitamos exatamente os mesmos erros, mas muitas das coisas que estamos a fazer, que estamos a ver que estão a acontecer agora, são efetivamente repetições dos mesmos erros. E eu sinto que se nós não acordamos, toda a gente, porque eu acho que tu dizias há bocado que as pessoas estão acordadas, estamos todos acordados, só precisamos é de ter coragem para lutar e para dizer as coisas que achamos. Eu, na verdade, não acho. Eu acho que muitos de nós não estão acordados, acho que muitos estão focados nas suas vidas para a chapa 5, porque a verdade é que há muitas pessoas que vivem de forma quase automática, pronto, e acabam por não pensar muito nas coisas, porque também têm algum tipo de conforto. E digo isto até sobre pessoas que eu vejo à minha volta e que eu conheço e que vivem assim e não se questionam sequer, porque lá está, porque não têm essa necessidade. Então, eu na minha arte, no meu caso, eu tento dar esperança, mas primeiro, e isso acaba por ser uma fórmula, quer dizer, é orgânico, a forma que eu escrevo é orgânica, mas acaba sempre por acontecer nas minhas canções, que é, eu aponto uma série de factos, de coisas que estão a acontecer que a mim me aterrorizam e que precisam de ser mudadas, e dou a minha opinião de como é que elas devem ser mudadas, e no fim dou-me assim uma réstia de esperança, tipo, olha, isto pode melhorar, mas temos muito que lutar, temos mesmo muito que lutar. Então é isso, pronto, um bocadinho diferente. Yeah. Sorry.
Eu sou super cética. A minha perspectiva, mas é a minha, não é? Acho que a perspectiva do coro é de que vale a pena lutar. E é por isso que cantamos. A minha perspectiva é muito mais cética. Não só não é, por tantas razões, mas gostaria espero estar errada, e mesmo achando que o futuro não será muito bonito, eu espero, acho que mesmo assim vale a pena continuar a lutar e vale a pena continuar a fazer com que seja o melhor que for possível. Mais perguntas, pontos, inquietações, crises existenciais? Está tenso? Sim, é isso. Pronto. Ah! Consigo falar? Olá. Eu não sei se eu formulei bem a pergunta na minha cabeça, mas vou lançar aí e deixo para vocês. Eu estava aqui a questionar-me se, assim, hoje em dia no mundo há muito ruído. Temos as redes sociais, temos já nem vou dizer televisão, porque já não é muita gente que vê televisão. Acho que nenhum de nós assiste TV, não é? As redes sociais estão aí a mandar no nosso dia a dia, 24 horas por dia. Então eu estava aqui a pensar, assim, há algumas décadas atrás existiam alguns ativistas, alguns ícones, enfim, pessoas que a gente usa como referência, como ícones de lutas, representantes, enfim. Como é que vocês sentem na posição de artistas e também, de certa forma, algum ativismo? Acho que um artista, na verdade, acaba sendo sempre ativista de alguma forma, né, ao se expressar na sua arte, na melhor das hipóteses. Como é que vocês sentem, se ainda é possível ter esta visibilidade de forma macro, de forma, sei lá, internacional, não sei, uma visibilidade real, que as pessoas realmente acordem? Se daqui a 20 anos vamos olhar para trás e dizer, olha, estavam estes artistas a gritar para nós andarmos, tipo, se há ainda esta possibilidade de que se sobressaia, que o movimento, né, que a resistência realmente tenha impacto real, ou seja, maximizado no mundo. Porque agora eu acho que o mundo está num modo de divide to conquer, né? Não acho, é isso que está a acontecer, é divide to conquer, não só nos países ou nos continentes, é basicamente nas nossas casas também. É isso que está a acontecer. Então, só queria, enfim, lancei aí e espero que tenham percebido mais ou menos o meu train of thoughts. Mas, yeah. Obrigada. Eu posso pegar um pouco nessa lógica, porque é isso, eu canto reggae. Um reggae dub, não é? Uma coisa que não é comercialmente apelativa, porque nós falamos alguma verdade ou algo no nosso cotidiano. Mas o que eu sinto, e é isso que é muito estranho, muita gente não percebe, apesar de todo esse ruído, a verdade fala sempre mais alto. A verdade vai sempre vir para a nossa cara, vai sempre vir para a nossa porta. Eu vejo que a comunidade irá novamente reerguer estes ícones. Eles não vão aparecer na internet. Com certeza a internet pode sempre ser consagrar alguém, o algoritmo, o trazer e tal, mas é isso, o ruído vai sempre ser calado pela força da verdade, pela força da palavra. E há muitas boas pessoas que estão preparadas para esse papel, poderão ter um papel mais político, não é? Do que artístico, outros mais artísticos do que políticos. Mas na realidade nós, enquanto por exemplo o cantor de reggae e outros, nós não temos muito interesse se vamos ser ou não comerciais. Nós nem estamos à espera que vamos ser ouvidos por milhões de pessoas. Portanto, porque sabemos que acho que a palavra vai sempre continuar a ser passada de boca em boca, de ouvido em ouvido, porque a verdade tem sempre ouve-se muito mais alto do que o ruído. Porque o ruído vai sempre ser distração. Mas quando a barriga tiver fome,
aí a verdade vem sempre à tona, não é? Quando realmente ficarmos sem eletricidade, quando realmente ficarem sem poder ouvir kizomba, quando realmente não poderem dançar, quando realmente houver uma separação física dos elementos energéticos que compõem o nosso mundo, muita gente aí vai perceber, não, aquele meu vizinho é realmente o ícone, porque ele sempre disse que isto ia acontecer e hoje em dia é o único que consegue ainda ter 100 pessoas à volta. E destas 100 vai passar para as 200, as 500. Jesus Cristo. Se percebi bem a tua pergunta, portanto, tu perguntas se nos dias de hoje ainda achamos que podem existir ícones que realmente possam fazer a diferença a nível político. Eu acho que sim, apesar desse ruído todo, tu tens artistas internacionais que têm fãs que são completamente fanáticos, de uma forma até pouco saudável, mas a verdade é, se essas pessoas usarem a palavra delas, usarem a plataforma delas para encaminhar essas pessoas que são tão apaixonadas pelas suas carreiras e que ouvem ao detalhe as palavras que colocam nas músicas, é possível. O que acontece hoje é que a maior parte dos artistas que são extremamente comerciais e que têm efetivamente este tipo de plataformas não têm interesse em ter uma intervenção mais política, mas efetivamente se nós temos políticos com impacto no mundo, tal como o Donald Trump, que quer tanto ter artistas do lado dele quando faz campanhas ou que tenta calar comediantes que falam contra ele, então quer dizer que efetivamente os artistas têm poder, eles sabem que os artistas têm poder. Portanto, sim, acho perfeitamente possível e acho que cada vez mais, e efetivamente uma coisa eu concordo com o que tu dizias, a verdade vem sempre ao de cima e as pessoas têm sede de crueza, têm sede de artistas que efetivamente abrem o peito e metem o coração para fora e dão isso às pessoas, porque tu percebes que neste momento a maior parte dos artistas que estão na berra basicamente reformulam a mesma canção que bateu a primeira vez, vezes e vezes sem conta, e estás a sentir. Epá, imagina, é o que é, estamos aqui para isso, mas pronto, mas efetivamente, e isso é uma coisa que eu tenho experienciado, porque efetivamente este tem sido um ano muito importante para mim enquanto artista e que tenho crescido imenso de uma forma que eu não estava de toda à espera, e o feedback que eu tenho de muitas pessoas é, mas muitas, mesmo muitas, eu gosto muito daquilo que tu estás a fazer porque é cru, porque não há meias palavras e não há, portanto, não há uma fórmula, lá está, porque o que eu faço não é de todo mainstream, é de nicho, pronto. Então, eu acho que é possível e provavelmente vamos voltar a ícones do tipo uma Nina Simone ou, sei lá, uma Erykah Badu, I don't know, que agora não há muito, não é? Mas talvez o público esteja de novo a acordar e a precisar de coisas mais cruas. Exato. Eu acho que esses ícones existem e... Pronto, falando um bocadinho em nós, acho que a visibilidade nunca foi dos nossos objetivos âmago, não é? Mas que porque ela existe e cada vez que damos mais concertos e estamos em mais espaços públicos a apresentarmos, temos mais visibilidade. E ao fazermos, ao cantarmos em conjunto, estamos mais consolidados para fazer outras coisas também, ações mais de protesto, outras ocupações, obediências civis, etc. Tudo no range todo grande dos nossos objetivos, e acho que essa visibilidade não é um objetivo, mas que fazemos parte da cultura atual, queremos apoiar movimentos sociais atuais, queremos desafiar o status quo, sim, queremos,
e pensar e imaginar, como estava a perguntar há pouco, imaginar o que é que podemos fazer, que futuro é que queremos construir e como é que o queremos construir, e somos cor dos comuns, pelos bens comuns, pela água, pela terra, pelos baldios, o que nós conseguimos e podemos gerir coletivamente. Não estamos habituados e habituadas a pensar que conseguimos geri-los coletivamente, porque não é? Já nascemos neste sistema. E se calhar não conseguimos sair dele para imaginar outra coisa diferente, mas outra coisa diferente é possível e nessa coisa diferente, se chegarmos lá, há de haver história, algures, do que foi visível ou não e do que é visível atualmente ou não. Sinceramente nunca pensei muito sobre isso, na imaginação do que será visível. Eu acho que gostava de acrescentar também que, embora seja importante termos ícones que nos inspiram e pessoas que nos inspiram, acho que hoje em dia é muito difícil dissociar isso do consumismo. E é muito difícil dissociar isso não só consumirmos com o nosso dinheiro, mas consumirmos com a nossa atenção e consumirmos através das redes sociais. E embora isso seja importante para nos inspirar, termos pessoas que estão a liderar e usam as suas plataformas para comunicar, acho que uma mudança ou imaginar um futuro diferente tem muito a ver com as práticas da organização que nós acreditamos serem possíveis. Nós acreditamos, porque vivemos num mundo que é hierárquico, que as coisas só são possíveis ser feitas se houver alguém a mandar em nós e a dizer-nos o que é importante fazer. Não é? Isso não está assim tão longe do que é um ídolo, que é alguém que vê mais longe e que nos inspira. Como é que nós podemos sair dessa lógica de que há alguém a dizer-nos o que fazer e confiar que coletivamente nós conseguimos descobrir o caminho e travá-lo juntas. Isso é uma das coisas que tentamos fazer, sendo um coletivo horizontal, mas há inúmeros exemplos na história de gestão coletiva dos recursos, da água, da terra. No norte de Portugal, na zona do Barroso, a luta que se está lá a travar contra a mineração do lítio é porque os terrenos baldios são terrenos que são geridos por associações de vizinhos nas aldeias. Portanto, ainda há, hoje em dia, práticas de gestão comunitária que não estão assentes no líder, de alguém que vem dizer-nos como é que podemos fazer as coisas. Então, acho que conectar-nos com essa forma de fazer as coisas é muito importante para, no dia em que nós precisamos, porque há um apagão, já termos essas práticas mais enraizadas em nós e já sabermos como é que nós podemos funcionar e confiar que é possível. Confiar que nós somos capazes de gerir, de nos autogerirmos em comunidades, também ao fugirmos desta lógica de que nós precisamos que a nossa sociedade seja como ela é agora. Se calhar o futuro que eu imagino para uma sociedade é onde o meu bem-estar está... eu estou bem, não é? As minhas necessidades básicas estão cumpridas, a água, a comida, abrigo, amor, carinho, amizade, a sensação de poder contribuir para a minha comunidade, e isso se calhar não se traduz necessariamente em dinheiro, não é? Então, embora isto pareça assim uma coisa utópica, como é que nós podemos ter bem-estar e sentirmos-nos bem, termos saúde, temos educação, temos paz, temos pão, temos habitação, mas fugir desta lógica em que as coisas estão todas organizadas numa piramidezinha, porque aí, também já estávamos a falar há pouco disto, achamos que estamos a sair, mas na verdade não estamos bem a sair delas. Não é? E aí temos uma arma muito grande para conseguirmos contrariar esta pirâmide, que é a arma do boicote. Que é uma arma que, se queremos o nosso maior reforço a artistas comerciais, ou o nosso maior reforço a empresas que vendem iogurtes, mas depois lá no fundo acabam por dar dinheiro para o exército de Israel numa escala gigante, em que as corporações são detidas por uma mega gigante corporação que depois faz investimento militar nos territórios colonizadores. Começa por conseguirmos perceber que nós temos uma arma muito importante, que é onde é que nós pomos o nosso dinheiro e a nossa atenção, e boicotarmos isso. Como o Spotify, já agora. Já agora, tens plataformas alternativas sem ser Spotify? Eu uso o Tidal, mas já ouvi dizer nos momentos atuais que não é assim tão melhor.
É uma luta É ingrata. melhor, mas É uma luta muito ingrata. ingrato. Não há hipótese. É o quê? SoundCloud. Pois. É isso. Responder também à pergunta, a questão dos ídolos e dessas figuras tão emblemáticas que muitas vezes movem comunidades inteiras e populações inteiras e sociedades inteiras. Eu acho que vão aparecer, porque lá está, nós estamos numa fase em que as pessoas que estão privilegiadas, os privilegiados, né, o homem branco hetero, que sou eu também, a verdade é que, de uma forma geral, nós estamos bem. Quem está mal são as minorias. Só que os tempos que vêm e que se estão a aproximar, nós também vamos ficar mal. E é nesses momentos, enquanto toda uma sociedade está a passar dificuldades, grandes dificuldades, e obviamente as minorias vão passar por mais dificuldades porque são minorias e porque estão sempre à margem da sociedade, infelizmente, por razões estúpidas, como sempre. Vão aparecer, eu acredito que vão aparecer ídolos e pessoas que de facto vão criar movimento, porque isso é uma consequência normal dos tempos e houve sempre ao longo da história e eu acredito que vai aparecer. Agora, nós como artistas, depende muito da definição que temos para nós próprios de ser um ídolo para alguém. Um bocadinho como a Libra disse há pouco, a arte é uma coisa muito egoísta, muito própria. Nós fazemos arte, escrevemos, compomos, pintamos, o que for, porque temos essa necessidade, sentimos a necessidade dessa expressão. O facto das pessoas depois gostarem do nosso trabalho é um bónus que acresce, as pessoas identificarem que aquilo é um bónus que acresce. E eu sou um bocadinho também a ideia, se eu conseguir mudar uma vida, se eu conseguir tocar alguém com a minha música como eu fui tocado pelos Pink Floyd, por exemplo, isso para mim já valeu a pena, porque mudou de tal forma e criou-me algo tão forte em mim que para mim a minha carreira vai ser bem sucedida mesmo que seja a única pessoa que vai ouvir a minha música na vida. E de certa forma nós aí também somos ídolos e também somos e criamos esse movimento, porque o movimento é isso, é quando a comunidade se junta e se eu consegui mover uma pessoa e o Jael sempre consegui mover outra e a Margarida consegui mover outra e essas três pessoas começarem a fazer algo em conjunto, nós estamos a começar a criar uma comunidade e separadamente influenciamos essas pessoas em separado a criar um movimento. Portanto, depende um bocadinho da definição que nós temos para nós próprios daquilo que é nós sermos um ídolo e sermos uma influência positiva. Acho que isso é algo que vai acontecer com outras pessoas e espero que sim, que apareçam grandes pessoas, Martin Luther Kings e Nelson Mandela e Gandhis e quem quer que seja para ajudar este mundo porque precisamos. Pronto, aqui para fechar e também respondendo e dizendo aquilo que eu estava a pensar, eu acho que Nina Simone, ou seja, o que é do passado, o que é do presente é do presente. E às vezes nós, como temos como referências aquilo que são modelos de sucesso, de vanguarda da luta, às vezes parece que há uma incapacidade de vermos aquilo neste momento, o que é que já está a acontecer. E, por exemplo, eu quando olho para um artista como o Bad Bunny, que em fevereiro vai estar na Super Bowl a ser completamente atacado pela administração do Trump, deixou de fazer concertos nos Estados Unidos por medo que os espectadores latinos sejam ameaçados pelo ICE, e que mesmo assim vai a uma Super Bowl num contexto super tenso, e que fala espanhol e que isso é um motivo e é um artista super mainstream que não está ali tipo luto, toda uma cena, mas que tem bandeiras e que tem pautas e que tem, mesmo do ponto de vista da economia local do Porto Rico, fez 30 concertos ou uma coisa lá em que priorizou a entrada de bilhetes às pessoas de Porto Rico e depois aos turistas. E isto é um exemplo prático de uma pessoa que está lá no topo, mas que está a fazer uma coisa que eu acho que é genuinamente incrível, mas que ao mesmo tempo é isso. Acho que as próprias lógicas de sucesso que nós temos, não é preciso ser um Bad Bunny para ter uma lógica, para ter um ganho para a comunidade, e aquilo que o coro faz, aquilo que falámos no início sobre o evento, em que um conjunto de pessoas reuniram-se para apoiar financeiramente uma pessoa e que é uma coisa do underground, mas que tem um valor em que as pessoas vão àquele evento, sentem-se energizadas, contribuem para uma causa, estão felizes, estão consciencializadas. Todas essas coisas são complementam, são válidas e eu acredito, e
e pronto, e é por isso que eu também sinto que este painel fazia-me sentido, por também ter perspectivas de artistas diferentes, que o processo de encontro àquilo que é nosso, que são os nossos valores, que é a nossa verdade, mas também este processo de criar coletivamente práticas, de criar narrativas. Há muitas linhas de ação, todas elas são válidas, todas elas são importantes. Tanto o Bad Bunny como o Cor dos Comuns, ou o Tiago Cardoso, a Libra e o Jael estão a fazer cenas fixes, portanto, tipo, fixe para todos. E pronto, que arrematar em tom de esperança, acho que podemos, e os estarmos aqui reunidos a partilhar, e tudo isto é motivo também para celebrarmos, e acho que é isso que devemos ter em mente. Corpos livres, felizes e tudo mais, também é o que faz com que a luta seja mais benéfica, que estamos melhor neste mundo, e isso já é uma vitória. Portanto, pronto. Obrigada por terem sido esta conversa. Obrigada por terem vindo.